Olá, bom dia. São 6h14 da manhã do dia 27 de março de 2023, é uma segunda-feira. Puxa, e puxa, e puxa. Bom dia. Puxa um bom dia, puxa outro bom dia, e o que Deus lhe diria? O divino me disse. Há pouco ele me disse. Não digo para sorrir, quer dizer, não devemos fingir, quer dizer, esforçar sorriso. Isso seria fingir? Eu poderia definir. Muitas vezes sim. Puxa vida, muitas vezes esforçar o sorriso. Mas o que isso tem a ver com o que você veio hoje fazer aqui? Eu hoje, tu hoje, ele hoje. Nós hojemos, vós hojais, não, hojeis, eles hojem. O tempo. E o que seria o tempo? Tempo eu, tempo tu, tempo ele. Tempamos nós, tempamos, não, tempais vós, tempam ele. A vida. Eu vido, tu vidas, ele vida. Nós vidamos, vós vidais, eles vidam. Que coisa. O que é o pensar? Foi a pergunta lançada lá. Bem verdade que eu estava assim, bem disposta. Quer dizer, meio. E como é meio sorriso? É meia disposição, meia falação. A questão é de comunhão, talvez organização, mas Deus me disse para eu de fato não viver apelação e entrar em dispersão. Eu fiquei a pensar, qual é a melhor maneira de dispersar? Aí eu comecei. Fiquei lembrando do conto infantil Chapeuzinho Vermelho. Devo eu, de fato, considerar lobos e cordeiros no lugar? A questão é você saber mesmo o que vai encontrar. Talvez o que vai buscar, o caminho que vai pegar, mas Deus disse, vá apenas na dispersão. Eu voltei mesmo a imaginar. Sim, a criança que joga pedacinho de pão aqui, lá, na ilusão de que o caminho estava a marcar para a casa voltar. A questão é que Deus me disse, ilusão nem pensar, é para você entrar na dispersão que eu estou a enviar. Logo eu disse, eu não posso mesmo colocar pedacinho de pão. Pensei em algo que ninguém iria mesmo. Nem sequer pensar na possibilidade de pegar como fonte de pensar. Imagine colocar como fonte de pesar. Aí eu disse, coisa simples. Eu vou de fato jogar o meu DNA. Sim, para o caminho de pedra eu marcar. Considerei a possibilidade de pedra pensar, pedra sentir, pedra conversar. Assim eu honraria o que João Batista esteve a falar. Se Deus quiser, até as pedras ele pode levantar. Aí eu fiquei pensando, onde é que eu poderia encontrar o DNA em que não haveria dúvida? Não. Resolvi mesmo o meu dente arrancar. Aí fiquei pensando, eu tiro o dente daqui, desse lado ou lá de cá. Aí eu resolvi de fato pegar 2 paus. Resolvi pegar 2 paus.
E eu disse, vou jogar os 2 paus para o ar. De acordo com o que o pau vai me mostrar o dente, eu vou arrancar. Joguei os 2 paus. A questão é que começaram a brigar. Feito 2 espadas. Pá, 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 pá. E eu ali a observar, falei, santo Deus, se eu de fato uma casa estivesse a edificar com 2 paus o tempo todo a brigar, imagine se isso iria prestar para eu de fato analisar minha condição de DNA. Mas eu tinha que respeitar, a ideia foi minha. Naquele momento, os 2 paus resolveram de fato tombar. Que alívio! A questão é que um em pé resolveu ficar. Parecia que nada iria derrubar. O outro pau caiu assim, como se alguém estivesse a jogar. Parecia não ter nem resquício de vida. Eu logo disse, meu Deus do céu, eu vou ter que arrancar o dente do lado de cá. A questão é que Deus disse é dispersão. Não dava para ser assim uma coisa tão simples, não. Aí eu disse, santo, um pau em pé, aqui, do lado de cá. Esse pau cá. Resolvi um fio de cabelo. Resolvi um fio de cabelo pegar. Aí eu disse, eu devo de fato voltar ao tempo de criança, em que eu pegava pau para de fato fazer parte do lugar. Já no quintal eu costumava brincar, uma casa inteira e eu costumava montar debaixo da latada, que mãe tanto gostava de cuidar. E ali o tempo costumava passar, eu era vida no lugar. A questão é que eu vi um tatu chegar. Pra que eu fui aquele fio de cabelo puxar? Mas o tatu estava lá. O tatu resolveu de fato sentar. Logo esteve a me falar. E aí? 2 paus para o ar, um de pé resolveu ficar, o outro esteve a tombar. Me diga agora o que você vai realizar. Eu disse muito simples. No quintal da casa eu resolvi entrar. Olha a beleza de lugar. O problema é que todas as uvas resolveram tombar. Uva caía aqui, uva caía lá e caía. De repente, o quintal da casa era um lagar. O tatu então me disse, se desejar, eu posso lhe ajudar. Fiquei pensando em João Batista. Na vez que eu disse para ele que eu não ia ser tatu-peba, não. Que no cemitério eu não ia entrar e ficar lá. Fuçando o corpo aqui, fuçando o corpo acolá, fuçando o corpo aqui, fuçando o corpo acolá, para a vida dos outros eu levantar. Que isso eu não iria realizar, não. Não da forma como ele estava a me solicitar. Naquele momento, João pessoalmente resolveu. Sim, feito uma história de ninar levantar. Era o próprio tatu-peba do lugar. Ele então me disse, pois é, olha só no que você esteve a me transformar. Num tatu-peba, quando eu estava o tempo todo tentando contigo contemporizar, tentando encontrar um fio de linha para um diálogo formar. Eu então disse para João, olha só a minha condição. Está vendo? Um pau caiu, tá ali. O outro está lá. E agora todas as uvas resolveram. Aqui está. Eu estou mergulhada nesse lagar. Devo eu, uva, pisar? João então me disse, se quer defunto levantar, a primeira coisa que você tem que realizar é, de fato, viver
o lagar, eu comecei a brigar. Sim, sabe como é que é a disposição? Eu comecei a brigar. João lá começou a uva jogar e eu a pisar. E consegui realmente o entendimento de no tempo entrar. Coisa boa é brigar com o tempo. Sim, porque o tempo em pessoa estava lá. E João finalmente esteve a me falar. Olha, eu fico deveras impressionado com essa sua maneira de, com o tempo, brigar. Para o próprio tempo se apresentar, naquele momento, eu era um barril no lugar. Mas o tempo me disse, agora que virou um barril no lugar, que toda essa uva você soube mesmo juntar, soube até separar as cascas dos caroços e até o sumo você soube de fato apurar. Necessário se faz você olho fechar e apurar o paladar. Fiquei pensando mesmo no quão difícil aquela situação poderia mesmo me levar. Mas eu tinha duas pessoas capazes de enxergar aquilo que eu realmente queria realizar. Apenas o meu nome assinar. Eu resolvi me lembrar, sim, do que Deus esteve a me falar. É dispersão. Pronto. Resolvi língua arrancar, olho tirar, eu arranquei o ouvido, tirei tudo. De repente eu estava lá, feito um odre velho no lugar. Fiquei pensando, se a uva é nova e que eu estive a pisotear, não é bom no odre velho eu colocar. Eu vou pegar algo de cunho bem particular para essa uvinha aqui eu colocar. Toda aquela que eu estive a pisotear. Resolvi Cássia virar. Se não dava para ser odre velho, resolvi Cássia virar. A questão é onde é que eu iria encontrar o DNA. Nas gotas. Eu resolvi espalhar aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. Aquelas gotículas de DNA que ninguém nem sequer esteve a considerar na condição de ser humano no lugar. Respirei, soltei o ar e olha Cássia, exatamente lá, defronte do pauzinho que esteve a tombar, como se alguém estivesse mesmo a jogar. Eu então disse, devo me acalmar, colocar dente para quarar, esperar de fato a carruagem chegar. A questão é que eu resolvi cada pessoa da Palmeira honrar. Naquele momento, seu Enéas em pessoa resolveu me gritar. Menina, filha de Agileu, da hora que eu estou aqui a lhe esperar, filha de Agileu. Poxa, eu tinha tudo para me acalmar, mas seu Enésio gritava. Saí eu disparada. Quando eu cheguei na porta da casa, a vaca me esperava. Eu me lembrei imediatamente da passagem bíblica que diz, olha, deve pegar 2 vacas que ainda ali amamentavam, deve colocar arca, coloca de fato rato, coloca tumor,
coloca isso e solta, se voltar para lá, e isso, e aquela história toda, e aquela história desenrolava com tanta facilidade, seu Enésio lá, parado, esperando o resultado. Eu disse para seu Enésio, tem um rato tombado? Por que está assim? Tão desesperado? Filha de Agileu daqui, filha de Agileu para lá, filha de Agileu para todo lado. Então me disse, meu coração não está assentado. Seu avô chegou jogado. Está lá, me dizendo para eu não preparar o fardo. Quer dizer, o pacote. Eu não devo preparar o pacote para ser enviado, filha de Agileu. Me diga. Eu disse, Enésio, pelo amor de Deus, deixa eu ao menos imaginar. Mas seu Enésio me disse, não tive tempo de imaginar nada quando seu João chegou lá desesperado me dizendo para eu, de fato, não preparar caixão para rato ele carregar. Eu disse para seu Enésio, santo Deus, devemos um café tomar. Seu Enésio me disse, nesse momento, se Mira chegar, me convidando para um café amargo eu tomar, me diga onde é que eu vou poder buscar o tal do paladar, depois de tanto contemporizar, dizendo para seu avô que eu não podia, de fato, me recusar a esse trabalho eu realizar, que seria o mesmo que repudiar a profissão que eu o tempo todo estive a usar para minha casa sustentar. Disse para seu Enésio, me faz um favor, peça para vovô uma brasa pegar, água na chaleira ele colocar, que o pó de café eu pessoalmente vou levar. Assim ele vai se acalmar. Diga a dona Mira que eu estou a esperar o convite para eu sentar lá, sim, no chão da casa e o caruruzinho eu provar. Estou necessitada de descansar. Seu Enésio resolveu me abraçar. Naquele momento, um abraço tão profundo que eu pude sentir as mãos que o tempo todo estiveram a trabalhar para a família sustentar. Eu disse para ele, seu Enésio, desse jeito o senhor vai me derrubar. Pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus. Mas ele insistiu em me abraçar e me disse, sabe essas mãos aqui? Muitos caixões eu estive a preparar para os filhos desse lugar. Mas esse é um caixão que eu não quero não levar. Me diga o que eu devo realizar. Eu disse para ele, apenas voltar, com o vovô conversar, pedir para ele uma brasa pegar, água no fogo colocar, que o café pessoalmente eu vou levar. Mas ontem eu preciso voltar. O tempo estará a me esperar. Sem contar que João Batista resolveu mesmo um rio de lágrimas debulhar. Cismou ele que eu iria precisar. E o quintal da casa? Tô vendo só gente chegar. Eu não sei não se um caldo de defunto eu não vou ter que tomar. Seu Enésio saiu. A vaca resolveu me acompanhar. Entramos. O tempo estava lá. De repente, um espelho d'água. O tempo esteve a me dar. Com o próprio João a me falar. Faça as pedras do caminho. Façam as pedras levantar. E seja você mesma capaz de cada pedra lapidar e escreva os 10 mandamentos que você o tempo todo esteve a buscar. Assim dúvida não terá.
Era uma boa ideia essa de João. Mas para isso eu teria que voltar, subir no Monte Moriá. Sim, eu teria que voltar, subir no Monte Moriá, fazer promessa de que toda a minha cabeleira eu iria arrancar. Coisas e mais coisas e mais coisas. Eu disse para ele, será que o tempo vai concordar com essa história de eu voltar em Monte Moriá, fazer promessa, arrancar cabelo, sem contar que eu tenho que pegar cordeirinho, que Abraão esteve a levar. Eu não sei não se eu vou ter que, não sei, mas João me disse, o que foi que Deus esteve a falar? Dispersão, em primeiro lugar. Naquele momento, um turbilhão de água esteve a me jogar e eu estava lá, exatamente no cume do Monte Moriá. Resolvi o braço cruzar. E olha que eu estive a enxergar. Abraão lá, com Isaac prontinho para ser oferenda. Eu disse, meu Deus, não vai prestar. Eu então resolvi na história entrar e com Abraão. Eu fui falar, disse para Abraão que pai poderia de fato matar um filho para Deus agradar. Abraão então resolveu me falar. Aquele pai que sabe que Deus vai o filho levantar e o nome dele vai honrar. Esse é o tipo de pai que pode um filho no altar colocar, confiante de que Deus vai preservar toda a dignidade que eu desejei carregar. Abraão tinha razão. Eu teria que ter essa compreensão. Nenhum pai mata um filho, não. É verdade. Era aquela a lição. Nenhum pai mata um filho, não. Mas teria eu que voltar. Ó Isaac. Isaac envelhecido a me chamar. Eu disse para Isaac, ô Isaac, me diga se eu posso de fato acreditar que há cordeiro manso no lugar. Quando eu vejo um cordeiro num lobo transformar, e se eu o caminho dele atravessar, seria ele capaz da minha vida ele tirar? Me diga, Isaac, você que soube de fato contemporizar, teve mesmo que lidar com as bênçãos que a vida foi capaz de lhe ofertar. Me diga, Isaac, como é que eu posso uma lição de vida da sua vida tirar? Isaac esteve a me falar, olha, se tem uma lição de vida para eu lhe dar, pense no tanto de poço que aqui estiveram a cavar. Pense no pescoço que estiveram a cortar. Pense na dor que você foi capaz de carregar. Pense na dificuldade de morto levantar. Quando toda a esperança já não existe, nem sequer a possibilidade de se apresentar. Eu disse para Isaac, você tem razão. Eu tenho que voltar na dispersão, entrar e buscar o meu fio de cabelo. Isaac então me disse, não se esqueça de levar o bem mais precioso
que Deus esteve a nos dar. O altar. Puxa vida, Isaac estava a me mostrar algo de cunho tão particular que eu resolvi uma mula virar. Nas costas eu coloquei o altar e passei a caminhar. Passei a caminhar buscando o fio de cabelo que eu iria precisar. Para minha alegria, eu vi Jacó chegar. Jacó resolveu se adiantar. Com o anjo, resolveu de fato ali brigar. Eu fiquei mesmo sem saber o que pensar. Meu Deus, olha Jacó com o anjo a brigar. E brigava aqui, brigava. Eu disse, se de fato essa briga e Jacó ganhar, meu Deus, eu não sei se eu vou ter tempo de correr para o fio de cabelo pegar. Eu vou ter que de fato voltar. Não, eu vou ter que voltar. Mas Jacó esteve a me falar. Olha o fio de prata que eu estive a encontrar. Eu preciso lhe entregar. Não é justo eu mesmo carregar. Olhei o anjo caído no lugar. Pensei em pegar aquele fio de prata e pedir para Jacó, pelo amor de Deus, Jacó, dá para você de fato segurar o anjo no lugar. Mas eu nem pude o pensamento lançar. Jacó me disse, se você andar devagar, olha, difícil será. Sugiro a você, para de fato, uma estela você preparar, para aí mesmo o anjo você enterrar. Não era uma coisa simples enterrar um anjo ali, não. Mas Jacó me disse, aí é o melhor lugar. Se aqui eu estive a me apresentar, se aqui com o anjo eu estive a brigar, por que não aproveitar toda a água que está a passar para o anjo você lavar? E a sua palavra vai se manifestar. Naquele momento vi João Batista. Vi João Batista entrar pela linha do tempo, uma bandeja me dar e me falar. É preciso a gente escutar. É a voz do tempo que está a nos falar. Aqui mesmo vamos o anjo enterrar. O resto não cabe a você se preocupar. Não tinha como pensar, deixar o anjo ali tombado. Não. Resolvemos um buraco, cavar. Fiquei a imaginar na dificuldade que é a gente ter que deixar um filho no lugar. Santo Deus. Fiquei pensando na dor que Jacó, sim, esteve mesmo a vivenciar. Quando pensou ele que não iria enterrar José no lugar. Era apenas uma notícia que ele esteve de fato a levar. Mas não era ficção. Não, o anjo não poderia levantar. Não poderia tirar o anjo daquele lugar. Com Jacó eu estive a concordar. Ali era o lugar
onde, de fato, o anjo eu deveria enterrar. E a escada, com toda certeza, iria se apresentar. E eu iria me tranquilizar. Não tiraria o anjo daquele lugar. A ele caberia a difícil tarefa. A difícil tarefa de encarar toda uma realidade. Toda uma realidade que nós dois iríamos, de fato, traçar. Terminado aquele passo, resolvi, de fato, voltar. Pensei mesmo em me aliviar. Mas não dava para deixar o altar. Não dava. Descendo de fato a escada mesma que o anjo usava para a vida de Jacó, ali, plantar, resolvi para trás olhar. Sim. Olhar para trás não era uma coisa assim boa de se dar, não. Mortos e feridos a gente pode encontrar, mas Deus esteve a me falar. É bom acenar. Diga que você vai voltar. Na casa de oração você vai entrar e vai tirar quem de fato precisar. Os mortos e os feridos. Os mortos e os feridos. Aqueles que o tempo todo desejaram a sua história contar e que não conseguimos nem sequer considerar. Mas a escada do tempo Deus esteve a me dar. Vai poder a escada do tempo usar. E uma ponte atravessar. Deus e a sua perfeição. Eu não precisava ser espírito de elevação, não. Eu peguei a escada, fiz uma ponte. E olha quem esteve lá. A ponte a atravessar. E comigo querer falar. Ele, sim, eu poderia dizer para ele: poxa, eu nem sei se eu contigo quero falar. Mas não dava para desconsiderar a trajetória que o apóstolo Paulo esteve a carregar. Eu resolvi sentar. Sim, sabe como é que é? Colocar os meus pés ali. Puxa vida, olha toda aquela sujeira que passava ali. Ele resolveu também desse mesmo jeito ficar. Eu sentada num pauzinho da escada aqui e ele do lado de lá. E resolvemos então conversar. Eu sem passar para o lado que ele estava e ele sem passar para o que eu estava. De repente, um redemoinho esteve a se formar. Era a linha do tempo a nos mostrar. Cada um com motivos. Cada um com motivos para o seu altar carregar. Nem por isso devem. Ter motivos para brigar. Porque, de fato, não acordarem e um único pensamento formar. Com toda certeza, passarinho vai voar e cada um vai poder a sua parte realizar. O tempo tinha razão. Não era momento de briga, não. Momento, sim, de dispersão. Briga, não. Naquele momento, resolvemos, de fato, entrar em comunhão.
Eu disse para o apóstolo: olha, bem verdade que você tem o seu pensar, o meu é por lá de cá, a gente não precisa, de fato, pensamento misturar. Mas eu vou, de fato, eu vou a minha palavra. Eu vou a minha palavra levantar. Na casa de oração eu vou voltar e vou tirar tudo que eu precisar para essa história eu levantar. O apóstolo Paulo então me disse: eu sabia que você não iria as costas virar para quem aqui esteve a ficar. Durante esse tempo todo, ela nunca arredou o pé desse lugar. Eu sempre disse para ela que ela deveria mesmo ter motivos para a gente acreditar. Era difícil mesmo a gente encarar a sua forma de acreditar nas coisas do lugar. Eu disse para ele: olha, apóstolo, diz o ditado popular, quem bate não costuma chorar. Quem apanha, sim, tem motivos até para gritar. Foi o que eu estive a realizar. Eu apanhei, chorei e gritei. Mas ninguém quis escutar. Acreditando que era birra. Era birra de quem não queria essa vida levar. O apóstolo até esteve a me falar: eu sinto muito por não conseguir enxergar esse seu jeito de me falar. Eu confesso que nunca estive a desejar mesmo com o apóstolo naquele momento, nem outro momento contemporizar, se bem que eu tinha um apreço muito grande por ele, pela obra que ele esteve a realizar, sempre estive a admirar. Mas daí, de fato, aquele acordo firmar, saber que ele também iria me acompanhar todas as vezes que lá eu estivesse a voltar. Lembrei imediatamente do Paulo. Santo Deus, por um momento eu estive, mas era a dispersão. Compreendi a dispersão, santo Deus. Eu consegui, de fato. Santo, eu consegui o pau levantar. Não, eu consegui meu pau. Quer dizer, meu Deus. Quer dizer, meu pai. Quer dizer, meu santo. Saí em disparada. Saí em disparada, atravessando o resto da escada e de repente eu estava no quintal da casa. Que alívio. Era uma gritaria danada. Santo. Compreendi, falei: santo Deus, eu acho que meus ouvidos estão a tinir. Feito criancinha que pela primeira vez está a ouvir. Naquele momento, João disse para mim: devemos sorrir. Devemos sorrir. Olha só o que estivemos a conseguir. João tem razão. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. Naquele momento, João falava de vós. Sim, o Senhor do tempo, o Senhor da razão. Nós estávamos nele. Puxa vida, que beleza era aquela colocação de João. Nós estivemos a conseguir. Nós éramos o tempo.
Estávamos no tempo. Ele era o Senhor da razão. Não tinha briga nem confusão. Era o nosso ponto. Poxa vida. De elevação. Sim, elevar o nosso coração, reconhecendo quem era o Senhor da razão. Ele, em pessoa, o homem nazareno, o divino, o homem pleno. Mas ele me disse, beije o caixão. Beije o caixão. Me lembrei das vezes que compareci diante do Senhor morto para beijar o caixão. Fácil não seria não, mas estava lá a borra que eu iria precisar para o pozinho de café. Vou usar. Então corri até o lugar. Seu Enésio, eu comecei a gritar e disse para ele, a borra de café eu consegui tirar. É bom a gente de fato pesar. Caldo de defunto nós não vamos tomar. Puxa vida, eu pude ver seu Enésio com aquele sorriso perfeito a me encontrar. E vovô resolveu naquele momento desmaiar. Naquele exato momento, vovô resolveu desmaiar. Eu não sei o que é que deu em vovô. Vovô desmaiou, caiu lá. Eu então disse para seu Enésio, vamos apenas saudar, porque é a vida de Deus que nós vamos levantar. O divino então esteve a me falar, assim será. Bom dia, e bom dia, e bom dia.